a ideia inicial, antes da gente entrar propriamente na parte de drogas, que com certeza é a maior curiosidade das pessoas, né? O maior interesse é saber como que funciona, qual que é o mecanismo de ação, como elas agem, como que a gente analisa. Com certeza isso é uma curiosidade muito grande de todas as pessoas que entram na toxicologia forense. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho de análise toxicológica, para a gente ter um embasamento também, para depois chegar, né, na parte, sim, das drogas. Bom, quando a gente fala de análise toxicológica, a gente precisa primeiro ter em mente qual que é a finalidade da nossa análise, né? Para que a gente quer fazer? Por que a gente quer realizar? Ou por que precisamos realizar uma análise toxicológica, né? Então, existem inúmeras possibilidades para a gente fazer uma análise toxicológica. Então, a gente pode solicitar uma análise toxicológica para fazer um monitoramento terapêutico de algum fármaco, né? Para monitorar algum paciente, para tratar alguma intoxicação. Podemos requerer análises toxicológicas para o uso de substâncias ilícitas, né? Também dentro da análise toxicológica é muito importante a exposição a xenobióticos no ambiente de trabalho. E para isso, para saber se as pessoas que estão expostas a determinadas substâncias estão intoxicadas ou não, a gente solicita análises toxicológicas. Para diagnóstico pós-mortem, né? Na forense, a gente utiliza as análises. No doping, que a gente vai falar também hoje, quais são as análises. Também fizemos análises toxicológicas para alimentos e ambiental. Então, todas essas citações que eu fiz agora, a gente precisa de análise toxicológica, para vocês verem a importância das análises dentro, né, do mundo em que a gente vive, dentro da nossa sociedade, né, do nosso ambiente. Bom, e qual que é o objetivo das análises, né? O principal objetivo é detectar, é identificar, é quantificar substâncias de interesse, né? E interpretar o resultado. Isso a gente pode fazer de forma qualitativa ou quantitativa para identificar essas substâncias que sejam relevantes dentro da toxicologia. E aí, com isso, com essa detecção, com essa identificação, a gente consegue estabelecer uma relação de causa e de efeito, né? E conseguir entregar uma análise, né, com um resultado que seja confiável, né, que seja inequívoco. A gente não pode liberar um resultado que a gente não tenha certeza, porque esse resultado pode afetar a vida de um indivíduo de diferentes formas. Bom, para isso a gente precisa de muito planejamento analítico, tá? Então, dentro da análise toxicológica, se tu não tiver planejamento analítico, tu não vai ter um resultado confiável. Por quê? Porque a gente tem uma grande variedade de substâncias tóxicas, né? Que a gente chama também de analitos. Então, muitas vezes vocês vão me ver falando aqui sobre analitos, que na verdade são as substâncias tóxicas. Então, a gente tem muitas substâncias para analisar e por muitos métodos. Então, a gente precisa fazer uma análise racional. Nós precisamos pensar de que forma eu vou fazer essa análise, né? Eu tenho amostra suficiente para fazer essa análise que eu estou planejando? Quanto que eu tenho? E se eu precisar fazer uma contraprova, eu vou ter amostra suficiente para isso, para essa determinada análise? O método que eu quero realizar, eu tenho um equipamento disponível? Esse equipamento, ele foi calibrado? Ele está de acordo com todo o controle de qualidade que eu tenho que seguir? Então, tudo isso eu preciso pensar antes de começar a fazer uma análise, tá? Então, a gente nunca pode começar um projeto, né, sem ter em mãos todos os recursos necessários para executar. E aí, a gente entra aqui nesse esquema, que é uma abordagem muito importante que a gente leva em conta quando a gente faz análise toxicológica, que são os casos. Tá? Então, nós vamos ter casos com histórico, que vai chegar até nós, que somos os analistas,
com o histórico daquele paciente, daquele indivíduo, e nós vamos receber casos totalmente sem históricos para desvendar aquele mistério. Então, quando a gente tem um casinho com histórico, né, bem montadinho, quando chega para ti lá no teu laboratório que aquele paciente ingeriu uma quantidade X de uma substância, então ingeriu tanto de paracetamol, tu sabe qual que é a análise que tu vai fazer, qual que é a determinação que tu vai fazer, que tu vai determinar paracetamol na amostra daquele paciente. Mas muitas vezes os casos chegam sem histórico. Então, tu não tem como fazer uma análise toxicológica direcionada. Tu vai ter que fazer uma busca, né? Uma procura que se chama análise toxicológica sistemática. Então, nesse caso, tu recebe a amostra do paciente, né? Às vezes diferentes amostras, e apenas algumas observações, dizendo que o paciente está sentindo tais sintomas, que evoluiu de tal forma, que está internado, apresentando determinado quadro, e com isso, tu tem que se virar com aquilo ali que tu tem, que é a amostra do paciente e alguns sintomas, e fazer várias determinações, várias metodologias que precisam ser colocadas, que tu deve ter no teu laboratório de toxicologia, né? Para descobrir qual que é a substância que aquele paciente está intoxicado. Então, muitas vezes aparece assim. Então, essa análise toxicológica sistemática nada mais é do que uma busca, né? Está buscando, logicamente, por uma substância de interesse, mas tu não faz ideia do que tu está procurando, tá? Tu não tem uma identidade desconhecida. E aí, tu vai fazendo isso de forma vai excluindo, né? Tu vai excluindo todas as substâncias relevantes, né? Com exceção daquelas presentes na amostra, e vai fazendo triagem até confirmar qual que é a amostra, qual que é o analito que